Shalom, shalom, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez para juntos trazermos uma palavra da parte do Eterno, uma palavra que durante anos, séculos, milênios vem sendo debatida entre os maiores teólogos, principalmente um dos maiores teólogos, que é um dos maiores teólogos judaico, que é o Rashi, da cultura judaica. E esse assunto é muito pertinente para se conhecer bem a cultura bíblica. Então vamos trazer aqui hoje esse assunto, que é muito pertinente e muito bem interessante. Vamos trabalhar hoje. E ele se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No hebraico, chamamos de Bereshit. Então, logo aí no primeiro livro da Bíblia. Então, o que acontece? Aqui, logo no livro de Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 1, o texto já começa bem interessante. Já começa: no princípio criou Deus o céu, céu no singular, e terra no plural. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, olha só. Algo que vem sendo debatido, algo que vem sendo discutido, algo que é de muito debate entre os teólogos, é a questão de no princípio. No princípio, estaria correto? Ou é a princípio? Ou em princípio? Qual palavra ela se adequaria bem melhor para entender a frase? Porque até então, quando vamos ver a palavra Bereshit, que o texto por completo de Gênesis, Bereshit bara Elohim et haaretz ve'et shamayim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Qual seria então a palavra mais viável para ser aplicada dentro do texto? Porque quando vamos ver a palavra Bereshit, só a palavra Bereshit em si, Beri significa em, e shit, princípio, ou a princípio de. Quando juntamos a palavra Bereshit, ela entra como a princípio de. Então, se eu pego essa palavra a princípio de e aplico ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a frase perde a sua contextualização. Ela sai do contexto. O texto, eles não se consolidam. É totalmente fora. Até porque, a princípio de criou Deus os céus e a terra, não pode. Então, o que aconteceu? Provavelmente, o erro de interpretação. Agora, se eu for pegar essa palavra e interpretá-la no português, estaria ela correta? Sim. No português, estaria sim ela correta. Não é em princípio ou a princípio, mas pode ser também no princípio. Por quê? O que muda é as derivações da palavra. Quando eu digo no princípio, eu também posso dizer no começo, no início. É a mesma contextualização, é a mesma coisa. Só que a palavra princípio, ela só pode ser usada a partir do momento quando se trata de um trabalho, de uma ação, de um ato. Se eu digo assim, por exemplo, eu estava aqui, mas a princípio me arrependi de ter vindo. Está errado. Ou seja, a princípio estava aqui, mas a princípio me arrependi de ter vindo. A palavra, a princípio, ela não entra como uma ação. Ela não entra como uma obra. Veja como muda a frase. Veja como a contextualização ela é totalmente diferente. Então, qual seria a palavra mais viável para que possamos colocar lá no livro do Gênesis? Seria barishonar. Barishonar seria a palavra mais ideal, porque barishonar significa no princípio. Ou seja, então, o texto no original é barishonar Elohim et shamayim ve'et haaretz. Essa seria o verdadeiro texto para que fosse aplicado no livro de Gênesis.
Uma outra observação também, encontramos a mesma contextualização lá no livro de Yohanan, livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Então, no princípio era o verbo. Então, a palavra também no princípio lá em João, no hebraico, ela entra como Bereshit. E se entra como Bereshit, desformula, tira toda a contextualização. Então, quem errou? Os copistas na interpretação? É isso que eu estou dando para você nessa noite. Para que você venha entender de fato o que é que o texto quer dizer. O que é que o texto quer passar. Ler a Bíblia não é só meramente ler a Bíblia. Ler a Bíblia é você entendê-la no seu contexto. Ler a Bíblia é você trabalhar a literalidade do texto para que você venha de fato entender. Por isso que todas as vezes que eu gravo vídeo, eu sempre tenho o costume de dizer o seguinte: antes de me criticar, faça a contextualização do texto, estude português e entenda aquilo que o texto quer dizer para você. Numa frase, dentro da gramática portuguesa, a frase ela pode ser imperativa, ela pode ser afirmativa, ela pode ser exclamativa e ela pode ser negativa. Então é preciso você trabalhar a contextualização para que você de fato venha a entender o que é que o texto quer dizer, antes de você dizer que alguém está errado. Tá bom? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe cada um de vocês.